Olá, meu nome é Paula, eu sou formada em secretariado, eu tenho mais de 15 anos de experiência na área secretarial, com gestão de documentos, tradução e versão de documentos em inglês e espanhol, gestão do tempo, enfim, a área secretarial como um todo. Depois que os meus filhos nasceram, eu procurei me adaptar à rotina do escritório e aí tive muita dificuldade, então eu comecei a lecionar. Fiz licenciatura em língua portuguesa e tem 6 anos que agora eu atuo em sala de aula, tá? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês a importância da gente tentar aprimorar nossas habilidades comunicacionais em outros idiomas, tá? Então, pensando no tempo que a gente está vivendo agora de coronavírus, de toda essa maluquice que a gente está vivenciando, nunca se fez tão necessário que a gente falasse ou pelo menos entendesse outros idiomas. Saber o que está passando no mundo é muito importante para a gente se posicionar com o que acontece aqui no Brasil, né? E nada mais próprio do que a gente aprimorar as nossas habilidades no idioma inglês. O espanhol também se torna muito necessário porque nós do Brasil, aqui no Brasil, somos o único país que não fala espanhol. E essa barreira linguística, ela é visível, por exemplo, nas produções culturais. Dificilmente a gente tem acesso a produções latinas. Agora com a Netflix, com serviços de streaming mas antes a gente dificilmente tinha acesso às produções latinas, culturais, enfim, né? A globalização ajuda muito, a gente tem um trânsito bastante grande de, dos nossos aqui vizinhos, mas mesmo assim a gente tem essa barreira linguística. Então, aprender espanhol também se faz necessário por isso, tá? É, e aí, pessoal, a gente precisa lembrar que a gente tem 4 vertentes aqui quando a gente vai pensar em aprender um idioma, que é ler, escrever, falar e escutar, né? Então, para isso, eu vou trazer para vocês algumas dicas de como a gente pode aprimorar as nossas habilidades dentro dessas questões. A primeira dica delas é estudar a gramática da língua, né? Então, a gente saber como funcionam esses idiomas faz com que a gente tenha um livre trânsito pelos textos, porque a gente consegue entender como aquela língua está estruturada. O espanhol é mais fácil de entender a estruturação porque ela é muito parecida com o português. A gente tem alguns problemas aí de falso cognato, conjugação de verbos, mas a estrutura da língua é muito parecida com o português. No inglês, a gente tem coisas que vão ser muito diferentes, e aí a gente precisa entender como essas estruturas funcionam. Porém, então, e aí eu também indico para vocês o uso de bons dicionários, tá? Os dicionários que eu mais indico são aqueles que têm o uso, é que esse meu aqui é bem antiguinho, mas é o password em inglês, porque ele tem o uso do idioma, do termo, né? E aí a estrutura do termo vem, então esse daqui é bem antiguinho, mas é essa aqui, ó, password. Então ele tem o termo e na frente ele tem a significação desse termo em inglês. Então, por exemplo, aqui, ó, dressmaker, a person who makes clothes for women. Aí na frente ele vem aqui, camarim. Tá? Então, eu acho que isso daqui, tanto em inglês como em espanhol, em qualquer idioma, vai ajudar muito, porque às vezes a palavra ela tem um significado aqui pra gente, e quando você vai ver, ela não. O uso dela é outro totalmente diferente lá. Então, o uso de bons dicionários também é muito importante, tá? Também, nessa mesma vertente, muitas vezes o aluno aprende, a pessoa aprende a estrutura da língua, mas ela vai ter uma certa dificuldade de entender como essa língua funciona na hora de criar frases. Aí ela usa os tradutores automáticos, feito do Google, enfim.
tem que tomar muito cuidado com esses tradutores, porque embora eles façam um trabalho bem bacana de tradução e tal, a gente tem algumas estruturas que não existem. Então, por exemplo, a última que eu vi, a pessoa escreveu assim, ela pegou um diálogo em português, colocou lá no tradutor, e aí ela escreveu, combinado, combinado. Na versão em inglês, veio lá combined. Combined em inglês não combina, não é isso. Não é combinado. Seria alguma coisa, então, it is dealt, que é alguma coisa assim, ó, que confirma que não é a mesma coisa que em português. Então, o tradutor, ele prega algumas peças. Então, quanto mais você tiver bagagem linguística, mais fácil você vai conseguir transitar entre essa, você vai conseguir usar essas ferramentas, tá? Então, como que você adquire bagagem linguística? Então, uma dica minha é a leitura. Então, você pode pegar textos que você gosta bastante, que você já leu, e você pegar para ler em inglês. Então, por exemplo, você gosta bastante do Harry Potter, você já leu, já viu o filme, já conhece a história. Pega o texto em inglês, porque você vai aprimorando a tua bagagem linguística, tá? Esses livros mais jovens, New Adults, enfim, infantos juvenis, eles têm diálogos menos complexos e eles são mais fáceis de aprender a linguagem atual, tá? Então, por exemplo, eu tô agora com aqui, ó, esse livro chama The Wave, ele deu origem àquele filme que chama Onda. Então, ele é bem fácil de ler, ele é lido nas escolas alemãs e tal. Eu tô com uma problemática aqui de lê-lo por conta da temática do livro, que a gente. Quem já viu o filme A Onda vai entender o que eu tô falando. Mas ele é bem tranquilo, porque ele é passado nas escolas alemãs, tá? Uma dica para leitura em inglês é o uso dos aplicativos de leitura digital, por exemplo, o Kindle, porque na hora que você está lendo, você consegue clicar na palavra e ela aparece a tradução. Isso ajuda muito a dar fluência na leitura, porque você vai mais rápido e se tiver uma palavra ali que está te incomodando, ajuda, tá? Então, a leitura principalmente por lazer e das coisas que você gosta, ela vai ajudar a aprimorar aqui na capacidade na bagagem linguística, tá? A mesma coisa, pessoal, com as séries, as coisas que vocês assistem. Então, usar o Netflix, então vou deixar aqui do lado aqui uma figurinha para vocês darem uma olhada, que eu assinalei ali a minha página ali da Netflix, eu coloquei para vocês filmes peruanos. E aí você vai ver que você vai aparecer ali uma listagem. Então, a gente tem produção ali na Netflix, principalmente, de vários lugares do mundo. E aí você consegue até estudar sotaques, você consegue estudar formas de falar. Então, por exemplo, espanhol, o espanhol, ele é mais fluido do que o espanhol argentino, que eles falam mais rápido, o espanhol colombiano é mais lento. Isso vocês conseguem ver nessas produções aí que vocês assistem. Então, isso daqui ajuda muito na escuta. Então, principalmente quando você está assistindo, está vendo coisas que você gosta, tá? Então, se você colocar aqui, ó, filmes peruanos, vai aparecer uma lista de coisas que você pode usar aí. E a gente só vai ter uma problemática quando a gente parte para os africanos. Porque, por exemplo, se você colocar filmes, produções de Moçambique, angolanas, nigerianas, você vai ver que vai aparecer a mesma lista. Então a gente ainda tem uma grande problemática aí de entender que a África não é um país só, né? A África é um todo, mas isso aí é assunto para a gente discutir em outro vídeo. Mas as produções africanas que têm mais destaque são as produções de língua inglesa, visto que a língua inglesa que é o carro-chefe aí mundial, né? Então a gente tem essa problemática aí, mas vocês conseguem assistir bastante coisa, tá?
Como dica, para a gente finalizar isso aqui, então, para treinar a fala, eu já vi várias escolas aí que fazem intercâmbios de ligações de vídeo com idosos no Canadá, enfim. Então, procurem esses tipos de ferramenta, porque elas vão ajudar. Ler em voz alta também ajuda. Repetir quando você está assistindo ali os vídeos, você repetir a entonação do personagem que você gosta também ajuda bastante, tá? Isso vai te dar bagagem. Então, mesmo que na escola você aprenda algumas estruturas, a bagagem você consegue dessa forma. Como dica, eu queria trazer para vocês um livrinho aqui, ó. Esse daqui é português de Portugal, é o Achimpa. Ele a Catarina Sobral, ela faz uma brincadeira aqui, então ela fala assim: "Ah, encontrei a palavra chimpa", e aí ninguém sabe o que significa chimpa. E eles vão fazendo toda uma busca aí do significado da palavra. Então é português de Portugal, é muito bacana esse livro. Um outro que eu também tô lendo, eu tô lendo no digital, é o Também os Brancos Sabem Dançar, do Calaf Palanga, que é um escritor angolano, e ele vai fazer um paralelo sobre vai fazer um romance, uma história de ficção, mas que fala sobre aquele estilo musical kuduro que a gente ficou bastante conhecido aqui por causa de uma música do latino e tal, mas é um estilo angolano e tem toda uma questão cultural por trás disso. Não é um livro fácil de se ler, porque está escrito em português angolano, então algumas estruturas que eles usam lá pra gente soam bem estranhas, algumas expressões. Então isso é bacana, sabe? Da gente experienciar novas formas de se falar o mesmo idioma, né? Então, para vocês entenderem também que para aprender um outro idioma, a gente precisa primeiro ter um domínio do nosso. Então, essas produções aqui que eu indiquei para vocês, elas são bem bacanas de vocês experienciarem o português em outras vertentes. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. E é isso. Até mais.